Fala, nação rubro-negra do nosso Mengão. Vamos aqui reagir ali ao vídeo do João Guilherme. Créditos ali na descrição para João Guilherme. Possível escalação aí do Flamengo para o jogo de hoje contra o Bahia. E temos algumas coisas importantes ali também, tá? Felipe Luiz, a estreia do Felipe Luiz pelo Flamengo como jogador não foi muito legal, tá? Foi exatamente a última vez que o Bahia venceu o Flamengo e foi por goleada, tá? Tudo isso e muito mais vamos ver aqui agora. Lembrando, créditos ali na descrição para o João Guilherme. Se você ainda não é inscrito no canal, aproveite e já se inscreva, deixa aquele like para fortalecer o nosso canal e vamos ao vídeo. Tudo de bom para vocês, já com o manto sagrado no clima do Brasileirão, porque hoje tem jogão no Maracanã. 9 da noite, nos embalos de sábado à noite, 8ª rodada, Campeonato Brasileiro, Flamengo e Bahia. Por isso eu estou vestido com um manto, né, que não é o atual, mas também não é dos mais antigos, mas eu acho muito bonito aqui. E vamos para o jogo logo mais na Flamengo TV, a mais querida, e com transmissão para fora do Brasil, na Flamengo TV.live. É isso aí, você que está assistindo esse vídeo fora do Brasil, quer assistir Flamengo e Bahia com imagens na transmissão da Flamengo TV mais querida, acesse flamengo.tv.live, você adquire o jogo, adquire o pacote com os jogos do Mengão, mandante no Campeonato Brasileiro. Vai ser um prazer ter a sua companhia, hein? Estaremos juntos, nação, logo mais no Maraca. É um jogo muito interessante esse Flamengo e Bahia, hein? O Flamengo é o terceiro colocado, 14 pontos, o Bahia é o sexto colocado, 12 pontos. O Flamengo passa aí por uma turbulência, porque nos 2 últimos jogos ele não venceu, ele perdeu para o Cruzeiro pelo Campeonato Brasileiro e empatou com o Central Córdoba pela Libertadores da América. Então, sabe como é que é, né? A pressão é muito grande no Flamengo, muitos comentários, então é um jogo muito importante para o rubro-negro, né, que pode reassumir a liderança do Campeonato Brasileiro, porque ele está a 2 pontos do líder Palmeiras, 16, e do vice-líder Bragantino, que também tem 16. Para esse jogo, nós temos aqui detalhes interessantes, como, por exemplo, Everton Ribeiro, vai ser um reencontro dele, né, mais uma vez com a nação. Ano passado ele esteve no Maracanã jogando, né, pelo Bahia e foi recebido como deveria realmente, muito aplaudido, muito carinho, né, pela torcida do Flamengo. Ele é um jogador histórico do Flamengo e agora está fazendo a sua história lá no Bahia. Então ele vai vir ao Maracanã e a curiosidade é que pela primeira vez ele vai enfrentar o Felipe Luiz como treinador, né? Porque no ano passado, quando ele veio e jogou, o Tite ainda era o técnico do Flamengo. Então será a primeira vez desses caras que têm história juntos, que participaram daquele fantástico time de 2019. É uma atração sem dúvida alguma. Outra atração também interessante é que hoje teremos em campo os 2 meias com mais assistências no Campeonato Brasileiro. Cauli pelo lado do Bahia e Gerson pelo lado do Flamengo. Eles farão aí esse duelo interessante e podem decidir o jogo com as suas assistências. Outro detalhe legal é o duelo tático entre Felipe Luiz e Rogério Ceni. O Felipe sempre elogiou muito os treinamentos do Rogério Ceni e o trabalho do Rogério Ceni quando ele passou pelo Flamengo. O grupo do Flamengo gostava muito do trabalho do Rogério Ceni. Então, olha, na minha opinião, são os 2 mais promissores técnicos da nova geração do futebol brasileiro, Felipe Luiz e Rogério Ceni. Eles estarão frente a frente hoje no duelo no Maracanã. E o Rogério vai tentar quebrar uma marca que a nação rubro-negra espera que ele continue com ela. Nunca venceu o Flamengo como treinador. Como treinador em 15 jogos, Rogério Ceni nunca venceu a equipe do Flamengo. E o Bahia não vence o Flamengo desde 2019. Você se lembra daquele jogo?
Campeonato Brasileiro. Jorge Jesus iniciava um trabalho, foi lá na Fonte Nova e levou uma sova. Foi a estreia do Felipe Luiz como jogador do Flamengo. Tá lembrado? O Arthur, que hoje está no Botafogo, ponta, ele deitou e rolou. Fez o que quis naquele jogo. E o Bahia venceu por 3-0. Aquela foi a última vitória do Bahia diante do Flamengo. Os dois times chegam no Maracanã, pressionados, porque o Bahia perdeu em casa pela Libertadores por 3-1 para o Nacional do Uruguai de virada, e o Flamengo empatou com o Central Córdoba. Maracanã estará cheio, hein? Mais de 60 mil pessoas, será uma festa, e que seja um jogão neste sábado à noite no Maraca. Olha aqui, provável Flamengo. Claro que sempre pode ter uma mudança aqui, outra ali, mas o provável Flamengo é esse, ó. Rossi, né, que no meio de semana passou por aquela situação terrível, né, de ter o carro dele, outros jogadores também, numa tentativa de assalto, né, o carro levou tiros, aquela coisa toda, mas o Rossi está bem, felizmente. Rossi, que cada vez mais está crescendo no gol do Flamengo, hein? Está se tornando um jogador importante. Paredão do Mengão, tá demais. Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alexandro. O Léo Ortiz volta ao time, não jogou no meio de semana contra o Central. Pulgar, Alan, Arrascaeta, Gerson, Pedro, Cebolinha, que está recuperado, ou Bruno Henrique. É a maior probabilidade de escalação do Flamengo. Aí você vai me perguntar, João Guilherme, cadê o De La Cruz? De La Cruz está suspenso. Ele levou o terceiro cartão no jogo contra o Cruzeiro no final de semana passado. Então, De La Cruz está fora da partida. Esse aí é o provável Mengão. E o Bahia, tricolor da Boa Terra, deve vir com Marcos Felipe, Gabriel Xavier, David Duarte, Mingo, Luciano Juba, Acevedo, Jean Lucas, Everton Ribeiro, Cauli, Lúcio Rodrigues e Eric Pulga. É um bom time do Bahia. Bom time. Vai dar um bom jogo no Maracanã. É time para fazer uma boa partida contra o Flamengo no Maraca. Rogério Ceni tem um desfalque importante no meio-campo também, assim como o Flamengo. O Caio Alexandre, suspenso, né, levou cartão no último jogo, né, que foi a vitória diante do Botafogo. Então o Caio Alexandre também fica de fora. O árbitro será o Anderson Daronco, o grandão lá, fortão, né, que os jogadores não pressionam tanto ele, né, ninguém é bobo e tal, mas o Anderson Daronco é um árbitro que muita gente reclama, mas que ele não seja percebido, nem o VAR, nem ninguém, e que o jogo seja decidido no campo, seja um grande espetáculo, e é isso que nós esperamos. O Maracanã vai estar lindo, rubro-negro, Flamengo e Bahia, 9 da noite, a partir de 18 horas começa o pré na Flamengo TV, a mais querida, e às 9 estaremos juntinhos lá. É isso aí, nação, jogão hoje do Flamengo e Bahia. Tem aí algumas coisinhas aí que não pode acontecer, né? Como, por exemplo, Felipe Luiz, a estreia dele pelo Flamengo foi exatamente contra o Bahia, que foi aquela goleada que o Flamengo levou do Bahia, né? Mas também temos aí o Rogério Ceni, que ainda não venceu o Flamengo após ele ser técnico, hein? Ele não venceu o Flamengo ainda e não pode ser quebrado esse rebu justo no dia de hoje, né? Não pode de jeito nenhum. Essa aqui é a possível escalação do Flamengo, tá? Rossi, Léo Ortiz, Léo Pereira, Alexandro, Wesley, Eric Pulgar, Alan, Arrascaeta, Gerson, Everton e Pedro. Everton, que está de volta aqui, estava lesionado, né? E essa daqui é a possível escalação do Mengão para o jogo de hoje contra o Bahia. Essa daqui também é a possível escalação do Bahia, tá? Vamos ver qual será o resultado para esse jogo de hoje. Tomara que o Flamengo aproveite bem esse jogo de hoje. Temos jogo importantíssimo aí também durante a semana pela Libertadores, mas o Flamengo também não pode deixar de lado
o Campeonato Brasileiro e pode até assumir a liderança aí hoje, hein? Então, vitória do Mengão, na minha opinião, 3-2. Vai ser um baita de um jogo, Flamengo e Bahia. E você, qual a sua opinião? Qual o placar? Quanto você acha que vai ser esse jogo? Deixa ali nos comentários ali abaixo. Não esqueça de se inscrever no canal, deixa aquele like para fortalecer o nosso canal. Lembrando também, créditos ali na descrição para João Guilherme e até o próximo vídeo.